Vamos começar com uma citação de Karl Marx, um dos pensadores clássicos das ciências sociais. A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então reputadas veneráveis e encaradas com piedoso respeito. Do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, fez todos seus servidores assalariados. A burguesia rasgou o véu de sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as a simples relações monetárias. Essa citação é do Manifesto do Partido Comunista, uma obra que Karl Marx escreveu junto com Friedrich Engels. Ela nos mostra que, no pensamento marxista, as relações sociais no capitalismo são, sobretudo, relações de troca e de produção, isto é, entendidas em termos econômicos. Além disso, para Marx, a unidade de análise fundamental é a classe social. E ele entende que a história da humanidade pode ser resumida à história da luta entre essas classes, em uma espécie de dialética. A classe dominante, que é a tese, pode ser desafiada pela classe dominada, que é a antítese. E desta dialética, desta batalha, deste entrechoque, surge uma síntese, um novo sistema social e econômico. O capitalismo, por exemplo, foi ele próprio o resultado do conflito entre a burguesia e a nobreza, lá nos séculos 17 e 18. Na sociedade capitalista, Marx identifica sobretudo duas classes: a burguesia, que é a classe dominante, detentora dos meios de produção, ou seja, dona das máquinas, das fábricas, e o proletariado, os trabalhadores, a classe dominada, que não tem o seu próprio meio de produção e que, por isso, vende sua força de trabalho para a burguesia. Esse processo de separação dos trabalhadores dos meios de produção é o que Marx chama de alienação do trabalho. Por exemplo, um alfaiate, se uma máquina de costura, não vai conseguir produzir roupas. Então, por isso, no capitalismo, o alfaiate vira trabalhador e ele vai trabalhar para algum burguês que detenha centenas de máquinas de costura. Dessa forma, a principal relação social que há no capitalismo é a venda da força de trabalho. Eu acabei de falar. O trabalhador vende a única coisa que ele tem, que é a sua própria força de trabalho, e em troca vai receber um salário. Esse salário, entretanto, não é o equivalente direto daquilo que o trabalhador produziu, porque o burguês, que é dono dos meios de produção, confisca uma parte desse salário e com isso forma o seu lucro. Essa diferença entre o valor daquilo que o trabalhador produz e o salário que ele recebe é o que Marx chama de mais-valia. Isso é muito fácil de ilustrar com um exemplo moderno. Podemos pensar em trabalhadores que produzem automóveis. Eles, com certeza, produzem dezenas de automóveis cada um, todos os meses. Isso, porém, não significa que eles vão receber este mesmo valor em seus salários. Outro pensador muito importante, também clássico da sociologia, é Max Weber. Ele entendia o capitalismo como racionalização das relações de troca. Diferente de Marx, por exemplo, ele viu o trabalho como uma relação racional entre o empregador e o empregado. O empregado, recebia sua contraparte na forma de salário, que por sua vez ele podia trocar de novo por outros bens no mercado. Além disso, essas relações se dariam dentro de um contexto social regido por normas previsíveis e por uma burocracia profissionalizada, de maneira a dar maior estabilidade, racionalidade e previsibilidade a todo esse processo. Agora, uma diferença importante aqui entre Marx e Weber é que enquanto Marx analisa a sociedade a partir das classes sociais, Weber vai analisar a partir do indivíduo. Dessa maneira, Weber vai enfatizar bastante a ação social, enquanto Marx vai falar da dialética materialista histórica entre as classes. Se você quiser relembrar um pouco desses conceitos, dá uma olhada nas aulas de Marx e Weber que já estão disponíveis aqui no canal. Além dos clássicos da sociologia, nós podemos pensar em outros sociólogos que desenvolveram explicações para as relações sociais no contexto da sociedade capitalista. Podemos destacar aqui, por exemplo, o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas e o seu conceito de esfera pública e ação comunicativa. Habermas entende que uma das inovações da sociedade burguesa foi a criação de uma esfera pública, onde as pessoas podem discutir a partir de razões fundamentadas e racionalizar a dominação do Estado. A maneira adequada de agir nessa esfera pública é pela ação comunicativa, que é uma ação que o indivíduo faz orientado para o entendimento, ou seja, sua intenção é ser entendido, entender os demais e chegar a um consenso sobre o tema que está sendo discutido. Segundo Habermas, a esfera pública pode ser entendida, antes de mais nada, como a esfera de pessoas privadas que se reúnem em um público. O médium, ou seja, o meio deste debate,
É peculiar e sem precedentes históricos. A discussão pública mediante razões. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção até aqui. Continue comigo só mais um pouquinho. No próximo vídeo nós vamos ver como esse assunto costuma cair nas provas de Enem e também nos vestibulares.